E o estatuto, de alguma forma, trata ou legaliza melhor essa questão da parceria entre advogados ou só a relação de associados? Que é muito comum, né, na advocacia, essa relação, e na maioria não existe nem contrato entre advogados. Uhum. Pois é, o que a gente veio, trouxe essa nova lei, ela traz um aspecto disso que você está me perguntando, que é a questão da indicação de um colega para outro colega. Então, a nova legislação traz essa novidade de recebimento de honorários por indicação de clientes. Então, vamos Mas só entre viajar. colegas, né? Só entre colegas. Pois é, então vamos viajar um pouco no tempo para a gente entender o porquê isso aconteceu. Lá para trás, o perfil da advocacia era um perfil generalista. Então, você via a maioria dos advogados atuando, né, em todos os segmentos que nós tínhamos lá para trás. Então, aquele advogado fazia civil, fazia trabalhista, fazia penal e fazia família. Eram os quatro principais segmentos do direito que nós tínhamos, vamos dizer, de maior demanda dentro da nossa sociedade. Então, a maioria dos advogados, se não todos, estou falando lá dos anos 70, 80 e até começo dos anos 90, a gente tinha esse perfil. Na hora que você começa a criar legislações mais ricas dentro de um segmento, você começa a ter a necessidade de uma especialização. E na hora que você tem a necessidade de uma especialização, aquele generalista passa a não conseguir se permanecer no mercado, e aí você vai vendo que os advogados começam a buscar uma determinada especialização, tá? Ok. Só que o que a gente tinha antes? A gente tinha que se alguém, né, advogado ou não, trouxesse um cliente para a gente e pedisse uma remuneração a partir daí, isso era considerado captação e isso era captação indevida. Então, isso era infração disciplinar. Mas espera aí, como é que Daniela, advogada, que trabalhou um cliente 10 anos, 15 anos aquele cliente, e esse cliente tem uma outra demanda hoje, que não é a área de especialização de Daniela, e esse cliente pede a Daniela, me indique um tributarista para isso. Daniela vai entregar esse cliente para qualquer tributarista? Não. Ela vai encaminhar quem ela confia. E essa confiança tem um peso profissional em cima disso. Então, por que não, né, remunerar esse compartilhamento de cliente? Então, aí a gente vê a tal das parcerias, né, aonde você indica cliente de um ao outro, tá? Então, como você bem colocou, a parceria é entre advogados, entre sociedade de advogados e advogados, entre duas sociedades de advogados, tá? Mal saiu a alteração da legislação e eu vim recebendo aí postagens de determinadas plataformas que têm esse propósito de captar cliente no mercado para direcionar para advogados e dizer, olha, agora a captação está legalizada, agora nós podemos atuar. Né? Agora nós podemos atuar? Não, agora se sinta ainda mais à vontade, né, de ter a nossa intermediação. E não é bem assim. A lei é bastante clara, né? E eu espero que a OAB, sabe, atue com mão de ferro em cima dessas plataformas. Deixa eu te provocar com uma pergunta ainda pertinente disso. E quando o cliente indica o advogado, ele também não poderia ser remunerado pelo estatuto hoje, não, né? Não. Nem em benefícios. Você tá falando o cliente trazer outro cliente para aquele Isso, advogado e ele isso. quer uma. Não. Não, porque aí ele estaria fazendo um papel de agenciador e na legislação que a gente tem hoje é proibido. Repara que a gente tem que entender um pouco
qual é o espírito que tem por trás daquilo, quer dizer, qual é o propósito que tem. Então, o propósito de você fixar honorários pela indicação de um cliente por outro advogado de certa forma, estar remunerando aquela responsabilidade e aquele acervo que o advogado que indicou está trazendo. Porque aí repito, quando eu digo que Daniela é uma excelente tributarista e eu recomendo, eu estou assinando embaixo disso. Isso é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Eu tenho uma forma de trabalhar o cliente, então se eu vou indicar alguém, eu preciso que aquele cliente seja bem tratado. Eu preciso que aquele cliente tenha o melhor. Então, tem uma responsabilidade em cima disso. E foi essa responsabilidade que se quis remunerar. Então, por isso que, né, não é aberto ainda, porque não é, senão daqui a pouco a gente vai ter corretor de advogado igual a gente tem corretor de imóveis. E na Sim. nossa legislação, por hora, isso é proibido. Não, e tem muita plataforma querendo entrar nesse mercado. Todo dia. Querendo, querendo e fazendo de forma irregular, né? A revelia da lei, já existe aí, as diversas seccionais já ingressaram em juízo, vez ou outra a gente começa a receber notícias de proibição, e a tendência é isso ser mais enfático ainda.